Nós estamos recebendo a doutora Ana Luísa Noriller da Silva Carneiro. Ela é delegada, né, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui em Campo Grande, da DEAN, e veio conversar conosco a respeito, entre outros assuntos, infelizmente, né, de um assunto muito importante que nos deixa bastante preocupados, que é com relação ao feminicídio, que neste ano de 2022 vem crescendo muito a ocorrência, registro de ocorrência de feminicídio aqui no nosso estado, na nossa capital. Doutora Ana Luísa, é um prazer tê-la aqui no programa Tribuna Livre. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar de um assunto muito importante, porque a gente neste momento pode chamar a atenção daquelas pessoas que de repente está passando por alguma dificuldade no casamento, ou com o seu companheiro, com a sua companheira, e que percebe naquele momento de que às vezes o respeito está se acabando, e quando isso acontece pode surgir outros problemas, e culminar aí na morte da mulher, o que a gente hoje registra como feminicídio. Como é que estão os números hoje neste ano de 2022 aqui no Mato Grosso do Sul e aqui na nossa capital? Bom dia. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Carmen, bom dia, Benhur, bom dia a todos os ouvintes da Capital FM. Gostaria de agradecer o convite, estar aqui hoje falando em nome da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul. E falarmos um pouquinho sobre esse tema tão importante que é o crime de feminicídio e, infelizmente, tão constante nos dias atuais. Os números, Marquinhos, a gente não tem aí uma crescente nos números, os números estão mantidos na média ainda, né? Mas são altos, né? Não deixam de estar presentes no nosso dia a dia. Atualmente nós temos em Campo Grande 5 feminicídios consumados e em âmbito estadual nós temos 14 feminicídios consumados. Ao longo do ano, no acumulado de janeiro de 2022, atualizado até 31 de maio. Agora, doutora, me tira uma dúvida. Existe a tentativa de homicídio. Existe tentativa de feminicídio? Sim. E eu faço essa pergunta porque teve uma motorista de aplicativo que parece... Ela estava dirigindo por volta das 4 horas da manhã, levando um passageiro, e ele atacou essa motorista com várias facadas, e pelo que eu percebi na imprensa, foi registrado, era tentativa de latrocínio e virou tentativa de homicídio e não de feminicídio. Por quê? A senhora tem como nos explicar essa situação? Sim, o feminicídio, ele é um homicídio qualificado, ele não deixa de ser o crime de homicídio, né? Ele é uma qualificadora do crime de homicídio. Então, a gente tem a tentativa de homicídio, né? Pode ser outra qualificadora que não é feminicídio, é a própria tentativa de feminicídio. No caso em questão, Marquinhos, esse caso da motorista do Uber, ela não foi enquadrado como crime de feminicídio, tentativa de feminicídio, porque não tem ali presentes, né, as características do feminicídio. Quais são? A violência de gênero e praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então nós temos que ter esses dois requisitos, não necessariamente concomitantes, mas tem que haver a violência de gênero por ela ser mulher ou a violência doméstica e familiar contra essa mulher. Eu queria trazer à tona um assunto que é muito importante, porque assim, quando acontece o feminicídio, justamente contemplando esse contexto, né, de ser no âmbito doméstico, é o ex-namorado, o ex-marido, melhorou o áudio aqui? Ex-namorado, ou ex-companheiro, enfim, que ataca, agride e acaba matando. E muitas vezes, nas reportagens que a gente vê, trazendo esse assunto à tona, os familiares se chocam e falam assim, mas, nossa, ele era tão bom, né? Era uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, e nunca a gente podia imaginar que fosse fazer isso com a minha filha, com a minha irmã, com a minha tia, com a minha mãe, né? E aí vem o lado que é muito importante, a violência doméstica, ela não começa, ela não estoura de uma hora para outra, ela vai dando indícios. E são esses indícios que precisam ser alertados e precisam ser freados. A senhora, como delegada jovem, né? Eu imagino, é muito jovem, é muito forte, assim, tem uma presença muito, né? A mesma, impacta, né? A mesma coisa, cara. Muito jovem e assim, e percebe-se que é um dom, que é uma coisa que você gosta, abraçou mesmo como uma missão, né? Porque tem que gostar no sentido de amar essa profissão, né? De amar fazer, de entender a necessidade de se colocar nesse contexto
contexto tão violento, tão difícil, que é da violência doméstica, atuar como delegada e amparar essas famílias, né? Porque o delegado faz isso também. Eu queria saber justamente o seguinte, e a gente sempre vai ser repetitivo nisso que precisa. Alertar para os primeiros sinais de violência, né, que não começa com a violência física, começa com a violência psicológica, a violência emocional. Os relatos que chegam até a senhora ali na delegacia, quanto tempo essa mulher já sofreu violência, né? Ou a família relatando, ou os filhos. É uma coisa que não começou de uma hora para outra, né? Eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência, do que tem ouvido nos depoimentos que chegam até a sua mesa ali na delegacia. Certo. Carmen, primeiro, obrigado pelos elogios, né? Com certeza a minha profissão, ser delegada de polícia, é uma vocação. Uma vocação. Enquanto aos casos, a gente observa, principalmente nos casos dos feminicídios consumados, que realmente a família, os familiares, né, eles se chocam com a atitude do agressor. Eu costumo dizer que o crime de feminicídio, ele não é um crime de ódio ou crime de amor, né, como alguns costumam rotular, mas ele é um crime de poder. Então, a partir do momento que aquele homem entende que ele não tem mais o poder sobre aquela mulher, ele pratica o crime. Infelizmente, ainda não temos na nossa sociedade uma consciência voltada para a denúncia já nos primeiros atos da violência, né? As pessoas costumam dizer que não vamos nos meter, né? É entre eles, marido e mulher, mas infelizmente a gente observa que a maioria das mulheres que buscam ajuda no primeiro ato de violência, elas têm as suas vidas preservadas. Porque é importante nós falarmos aqui que, por exemplo, nesses 5 casos de feminicídios consumados em Campo Grande, somente uma vítima tinha medida protetiva. Então, a gente tem que perceber que a medida protetiva, sim, ela salva vidas, porque a partir do momento que essa vítima vai e procura ajuda da segurança pública, né, procura ajuda do Poder Judiciário, no primeiro ato de violência, ela tem a sua preservação de vida, né? Enquanto que as que não procuram, às vezes tem aqueles atos constantes enquanto vida conjugal e, infelizmente, chega a nós a notícia do feminicídio consumado. Doutora Ana, um pouco nessa questão que a Carmen levantou, a gente vive num momento, e o que acho que é importante, é que na política se discute muito a família. E é um paradoxo, acabei de falar de paradoxo, é um paradoxo que é dentro da família que acontecem maiores violências. Pedofilia, maltrato a idosos, violência de companheiros e ex-companheiros contra a mãe dos seus filhos, é uma coisa... eu faço essa questão para emendar uma outra da formação da senhora como delegada, se me permite. Como é que é a preparação de vocês, já que a violência é algo tão complexo, já que a polícia tem limites, né? Limites, a polícia não tem como, não tem como ter um guarda, um delegado em cada esquina, em cada casa. Como é que vocês tentam enfrentar as raízes da violência? Não estou querendo atribuir só à polícia, sim, mas uma sociedade que cada vez mais discute menos educação sexual, discute mesmo o complexo masculino do abandono. Os homens, tem homens abandonados, matam, o cara não aceita, ele trata a companheira como se fosse a mãe dele. Então tem coisas que extrapolam o papel da polícia. Por isso que eu pergunto, nessa teia complexa, difícil de lidar, com essa frustração masculina do abandono, não estou justificando a violência, mas a gente sabe que a raiz está muito nisso. O cara não aceita que a companheira dele se apaixonou por outro, que quer viver outra vida, enfim. Mas explica, né? Como é que a senhora lida com isso, doutora, já que a Carmen restou muito bem, uma jovem delegada, recém-saída dos bancos da academia e com toda essa pegada para enfrentar esse crime tão complexo? Nós, enquanto delegados de polícia, nós fazemos um curso de formação que geralmente dura aí de 3 a 4 meses, né? Na nossa academia de polícia aqui em Campo Grande. Nesse curso, os professores nos trazem a realidade do nosso dia a dia. Claro que nós vamos aprender a lidar com isso na prática, né? No nosso dia a dia profissional. E ainda assim não aprendemos, né? Porque a gente vê que, claro, que não é culpa, né? Entre aspas, da polícia, a crescente alta de feminicídios, né? O constante número de feminicídios consumados. Mas a gente também percebe que é um papel nosso, enquanto segurança pública, realizar uma espécie de prevenção contra esses delitos, né? Então, a gente está vendo que, considerando que os números não baixam, permanecem na média, mas não baixam, que a nossa intenção seria que não ocorressem,
né, os feminicídios, a gente tem procurado, a partir de agora, a DEAN vem procurado trazer informações à população, né, buscar medidas de prevenção criminal. Como poderíamos fazer isso? Através de palestras, principalmente em grandes empresas que têm um grande público masculino, né, voltado à reeducação desses agressores, porque a gente vê que as mulheres, na maioria delas, elas têm o conhecimento de onde buscar ajuda, mas aí envolve, Benhur, um fato além do buscar ajuda, né? A gente tem que entender que a violência doméstica, por ela se dar no âmbito familiar, ela envolve aí questão de filhos com o agressor, a questão de dependência financeira, dependência psicológica. Então a gente também não pode, assim, simplesmente obrigar aquela mulher a praticar aquela denúncia, né? A gente tem que acolher essa mulher quando ela nos procura. Então a gente tem buscado aí essas ações de prevenção criminal para ver se a gente consegue ao menos reduzir os números de feminicídio consumados em todo o nosso estado. E como é o trabalho das delegacias especializadas de atendimento à mulher? Ou seja, no Mato Grosso do Sul, como é que é o trabalho das delegadas, dos agentes? Vocês trocam experiências e, ao mesmo tempo, informações a respeito daquilo que vem acontecendo em outras cidades, né, aqui do interior, com a capital? Porque, às vezes, é o seguinte, o agressor, né, sai daqui e vai para um outro município. Então, esse trabalho, ele existe? Pois não. Não, até permite, eu esqueci o nome, mas tem a delegacia, você tem a especializada, mas tem quando a delegacia não tem alguém ligado... Sala Lilás. Sala Lilás. E nós tivemos, eu sei que o episódio isolado, doutora, mas nós tivemos um episódio de violência numa Sala Lilás. Insisto, foi algo isolado, mas sempre a gente tem que registrar, porque acho que a Sala Lilás é uma grande sacada, só puder explicar mais uma vez o que é a Sala Lilás e que providências foram tomadas nesse caso, que o agressor estava dentro da Sala Lilás. Sim, a DEAN ela é referência no nosso estado, né? Então a DEAN ela auxilia as delegacias de atendimento à mulher de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Atualmente nós temos 12 delegacias da mulher, né, espalhadas pelo estado, nas principais cidades, e na capital a DEAN. Nas cidades onde a gente não tem delegacia da mulher, por não ter um número tão alto de crimes envolvendo a violência doméstica, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, para incentivar essas mulheres a procurarem ajuda, criou as chamadas Sala Lilás, dentro das unidades policiais comuns, né? Qual que é a diferença? Ali ela tem um ambiente acolhedor, separado dos demais casos em que as pessoas vão registrar crimes comuns, né? Para que seja um ambiente mais humanizado para essa mulher não ser revitimizada. Ali a gente procura colocar policiais do sexo feminino, para essa mulher se sentir mais à vontade ao relatar os fatos dela, né? Porque ali, veja só, a partir do momento que ela conta a alguém um fato, ela está revivendo aquela situação de violência. Então a gente tem que ter esse olhar humanizado, esse olhar voltado para essa mulher. Em especial esse caso que o Benhur comentou, né, que foi um caso que aconteceu na Sala Lilás, uma cidade aqui no Mato Grosso do Sul. As providências foram tomadas, o agressor ele foi preso em flagrante delito, né, encaminhado para audiência de custódia e permaneceu preso preventivamente. A Polícia Civil ela é comprometida com a sociedade, independente de quem é o agressor ou não. A gente busca seguir à risca a nossa legislação. Então, nesse caso, todas as providências foram tomadas. Agora, doutora Ana, se fala muito a respeito do botão do pânico. Ele já está em funcionamento, existe, porque se falava o seguinte, olha, qual a finalidade do botão do pânico? É quando a pessoa não pode chegar próxima, já tem uma medida. Isso acontecendo, apertava um botão ou um aplicativo, né, funcionando dessa maneira, para que a polícia fosse avisada. É mais ou menos assim o funcionamento do botão do pânico? Sim, o botão do pânico ele é também uma medida cautelar diversa, geralmente aplicada pelo Poder Judiciário, no qual ele traz à vítima uma maior segurança, considerando que esse autor já está monitorado eletronicamente através de tornozeleira eletrônica. Então nós temos aqui na capital a central da AGPEM, que faz a fiscalização 24 horas por dia dos passos desse agressor. Então, a partir do momento que ele entra no perímetro proibido, qual seja a residência da vítima ou seu local de trabalho, essa tornozeleira eletrônica apita no sistema e de imediato é encaminhada uma guarnição da Polícia Militar ou outra força de segurança para estar resguardando essa vítima. Em alguns casos, quando a gente vê que há uma maior necessidade de proteção, por si só a tornozeleira não seria suficiente, o judiciário fornece o botão do pânico, que é para quando, de repente, essa mulher está em outro local, que não esse local desse perímetro, né, que é fiscalizado pela GP, e de repente ela vê esse agressor se aproximando dela, ela aciona o botão do pânico, de imediato aciona a central, e a central aciona uma força de segurança pública para ir ao local e resguardar a vida dessa vítima. Eu não sei se a senhora pode revelar, mas
quantos homens hoje, ou quantas estão com tornozeleira eletrônica por esse fato específico? Olha, Carmen, eu não sei exatamente os números, mas são muitos. Porque considerando que a DEAN prende em média... É isso que eu queria saber também, a média 25 agressores por mês. Desses 25 agressores, geralmente, vão à audiência de custódia e saem na tornozeleira, mais ou menos uns 50%. Então, a gente tem aí bastante agressores utilizando a tornozeleira eletrônica. 12, pelo menos. Pelo menos uns 10 por mês. Usando tornozeleira. E funciona isso? Funciona. Funciona porque a gente vê que realmente... No sentido dele não cometer, da vítima realmente ser resguardada, porque esse é o medo enorme das mulheres. Né? Eu vou lá, denuncio, vou ser perseguida por ele, aí é que ele vai me matar mesmo. Né? Então esse é um medo que paira, é um fantasma. Funciona. É importante a gente falar sobre o crime de descumprimento, que seria esse caso, né? Quando a vítima já pediu a medida protetiva e o autor ele reincide no crime de violência doméstica e descumpre a decisão judicial que impede ele de se aproximar dessa vítima. A gente observa que não há uma grande reincidência nos crimes de descumprimento. Então, a partir do momento que esse autor ele é intimado que ele não pode mais se aproximar daquela vítima, eles vêm respeitar a decisão judicial. E principalmente aqueles que estão monitorados eletronicamente, porque ele sabe que a partir do momento que ele se aproximar do perímetro proibido, ele vai ser preso. Então a gente não tem aí tantos flagrantes lavrados na DEAN em razão de crime de descumprimento de medida por tornozeleira, mas ainda existem alguns. Já está funcionando, eu não sei se você está acompanhando, mas casos de homens que são condenados por violência doméstica de serem impedidos, inclusive, de ser funcionário público, de prestar concurso. Tem uma série de legislação sobre isso já. De punições, de impedimentos para esse condenado, enfim, quer dizer, as complicações são enormes, né? Por isso que tem que ter muita responsabilidade também, isso é muito importante, na hora de fazer a denúncia. Sim. Porque né, a mulher que vai fazer a denúncia, ela tem que estar muito convicta de que realmente foi vítima e tudo mais. E aí a polícia vai investigar e tudo mais. Pra gente também... Porque há casos, são poucos, mas há casos, infelizmente, de mulheres que usam dessa legislação em benefício próprio para prejudicar aquele homem, né? Porque, terminou um relacionamento, alguma coisa, mas aí a polícia vai e investiga. Mas isso é muito pouco diante, infelizmente, da enormidade que existe de casos de violência doméstica e, infelizmente, também que acabam em feminicídio. Sim, Carmen. Realmente, nesses casos em que há uma denunciação caluniosa ou uma falsa notícia de crime, são muito poucos considerado o tamanho, né, de casos envolvendo os crimes de violência doméstica e familiar. Até porque, às vezes, a própria vítima se retrata daquilo que ela falou em âmbito policial, até por uma pressão de familiares, uma coação aí por detrás, né? Mas que realmente os fatos acontecem cotidianamente. Em relação a essa política de prevenção criminal, que eu entendo que é uma política de prevenção criminal, essas consequências posterior à condenação penal dos autores de violência doméstica, justamente para mostrar para a sociedade que o crime é grave, que ele precisa ser punido e que ele tem consequências para esse agressor. Porque a gente tem que tirar da cabeça aquela ideia de que é um crime de menor potencial ofensivo. Porque foi dentro de casa, não é nada, foi só um tapinha, foi só um susto, né? Mas não, gente, a gente está vendo aí que os números são crescentes, que as mulheres estão sofrendo e que a sociedade precisa, como um todo, entender que os crimes de violência doméstica e familiar são tão graves quanto um roubo, quanto um homicídio, né? E precisa haver essas políticas de prevenção criminal. Marquinhos, eu sei que você vai encerrar, mas assim, violência doméstica não afeta só a mulher, afeta os filhos, adoece a família. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala de violência contra os filhos, sejam eles crianças, adolescentes, até adultos. Então, é muito importante. Violência doméstica, violência contra a mulher é violência contra a família. Então, se alastra e, infelizmente, não é só uma vítima, são várias vítimas, né? Quero agradecer a doutora Ana Luísa Noriller da Silva Carneiro, delegada da DEAN. Leve o nosso abraço e o carinho para toda a equipe lá da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, também da Casa da Mulher Brasileira. Nosso muito obrigado. Um bom dia pelos esclarecimentos. Agradeço. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Estamos indo em...